Olá, meu amado irmão. Boa noite, minha amada irmã. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso momento da mensagem. Hoje, terça-feira, 22 de março de 2022. 2203-22. É isso aí. Estamos mais uma vez de volta. Eu já quero deixar para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que essa força aqui para o Pastor Mozart. Está aqui, ó, você já está nele. É só você clicar em inscrever-se, ative as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo para você. Eu estou com um projeto de fazer alguns vídeos mais curtos, assim que a agenda puder. Eu vou, além de ter esses vídeos da mensagem normal, de 30 a 35 minutos, algumas mensagens, meditações de 5 minutos, para abençoar também o seu dia. Mas dê essa força para mim, para que a gente possa fazer crescer o canal e a mensagem, que é o ideal, que é a ideia, que é o projeto, alcançar mais e mais pessoas. Né? Quanto mais gente vendo, quanto mais inscrito, mais o YouTube oferece para muitas pessoas. Tá certo? Então fica aí esse pedido, esse convite do pastor para que você nos dê essa força, se inscreva no nosso canal. E hoje, então, nós continuamos com a nossa série de mensagens nos salmos de peregrinação, ou nos salmos, os cânticos dos degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Hoje nós estaremos pensando, aprendendo sobre o Salmo 129. A mensagem de hoje tem o título de Perseguidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não destruídos. Então, abra aí a sua Bíblia no Salmo 129, acompanhe a leitura, deixe aberta, porque a gente vai se referir, né, aos versos, ao texto várias vezes. Esse é um sermão textual, um sermão que a gente aplica as Escrituras, ensina as Escrituras. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, como foi quando eu preparei, quando Deus falou no meu coração nesse momento. Então, antes da gente ler, vamos orar. Deus, nosso Pai, a nossa oração é que a tua palavra agora aberta fale quando nós estivermos lendo, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita, ela é santa, Deus. Espírito Santo, fale ao nosso coração, abençoe essa transmissão, que nada, Pai, nem ninguém possa atrapalhar, ó Deus, os irmãos e irmãs que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois, porque ficará gravado no YouTube. É a oração que eu peço, a oração que eu faço, não porque eu mereça, mas com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Perseguidos, mas não destruídos, Salmo 129. Eu vou ler, você sabe, na NVI, a nova versão internacional. Verso 1. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas, fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do cefeiro, nem os braços daquele que faz os fados. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe e que o Espírito Santo aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Diga amém, escreva amém aí, meu querido. Bom, o Salmo 129 é muito curioso, muito próprio para os nossos dias. Ele, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos atrás, ele é uma realidade atual, mundial e visível aos nossos olhos. Entenda bem, o povo de Israel
é talvez o único caso da história, o único povo da história que foi oprimido, pisoteado, perseguido várias vezes, que teve a sua terra ocupada muitas vezes, foi um povo espalhado pelo mundo por séculos. E que, apesar disso, Israel não se extinguiu, não perdeu a sua identidade nacional. Inclusive, Israel foi restaurada à sua terra em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. E hoje, apesar de o povo de Israel, apesar de a nação de Israel ainda estar em constantes conflitos com os seus vizinhos, infelizmente, mesmo sendo um país pequeno geograficamente, se você olhar no mapa, Israel é bem pequenininho. Israel é uma das nações mais ricas e poderosas da Terra. Para ilustrar a mensagem do Salmo 129, para que ela possa ficar bem clara na sua mente e aplicar no seu coração, eu quero agora contar para você um fato histórico muito interessante. O que eu chamo de fato histórico? Fato real, uma história real. Olha que interessante. Conta-se que o rei da Prússia, não Rússia, Prússia, Frederico o Grande, que viveu entre 1712 e 1786, ou seja, no século XVIII, esse homem, Frederico, era um homem escarnecedor. Vivia zombando da Bíblia, zombando de Jesus. Em contrapartida, o seu maior general, o seu principal general, era um senhor já bem idoso, chamado von Zielend. Von Zielend. Esse seu principal general era um homem crente, um homem cristão. Um certo dia, o rei Frederico estava reunido com seus homens e aproveitou então para começar a escarnecer de Jesus. Começou a contar, a fazer piadas grosseiras, ofensivas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos ao redor começaram então a rir muito, a gargalhar por conta da história. Não sei se a história era engraçada ou se, para mim, nunca vai ser engraçado, né? Porque está ofendendo Jesus. Provavelmente eles estavam querendo agradar o rei. Mas no meio daqueles homens estava então o maior e principal general de Frederico, rei da Prússia, o general von Zielend. Aquele homem de Deus, aquele crente, ele se levantou já com uma certa dificuldade, né? Porque ele já tinha uma idade bem avançada. E olha só o que a história diz que este homem falou para o seu general. Ele disse o seguinte: meu rei, você sabe que eu nunca temi a morte. Meu rei, eu lutei e venci 38 batalhas por sua majestade. Eu sou agora um homem idoso e muito em breve eu vou partir para a presença daquele que é maior que o Senhor, meu rei. Eu vou partir para a presença do poderoso Deus que me salvou do pecado, o meu Senhor Jesus Cristo, contra quem, meu rei, o Senhor agora está blasfemando. Eu o saúdo, meu rei, como o meu Senhor, como um homem velho que ama o seu Salvador à beira da eternidade. Dito isto, o rei Frederico, com voz trêmula, totalmente envergonhado diante dessa afirmação do seu mais famoso e mais importante general, com muita vergonha ele respondeu: grande general von Zielend, eu peço o seu perdão, eu peço o seu perdão, eu peço o seu perdão. Depois disso,
todos os presentes foram partindo em silêncio, envergonhados também diante do testemunho daquele general, homem de Deus. Sabe, meu amado, o interessante nessa história é que a grande coragem do general von Zealand de enfrentar o rei Frederico veio das recordações que aquele general tinha e que traziam a ele uma grande gratidão. Ele, em primeiro lugar, agradecia a Cristo pela salvação que ele recebeu. Em segundo lugar, ele agradecia as bênçãos em termos de seu sucesso como militar. Afinal, ele foi o maior e mais importante general daquele grande exército. E, em terceiro lugar, aquele homem agradecia a promessa bíblica de viver para sempre nos céus com o nosso Deus. Diante disso, prontamente a gratidão do passado se transformou na coragem do presente, na forma de um grande testemunho que está gravado na história, que fala aos nossos corações até os dias de hoje e que continuará falando aos corações de todos os crentes, principalmente. E o que isso tem a ver? O que essa história, o que esse testemunho do general von Zealand tem a ver com o Salmo 129? Nesse sentido, há muitas semelhanças entre esse fato histórico e o Salmo 129. Se não, vejamos. O Salmo 129, esse cântico de peregrinação, que você sabe, que era entoado pelos que iam ao templo adorar a Deus, foi provavelmente composto nos dias aos quais Israel sofria com muitos ataques de inimigos. O perigo estava literalmente ao redor. Provavelmente as cidades estavam cercadas por exércitos, o povo passando necessidades devido ao cerco, devido à humilhação, devido à violência. É muito provável que o Salmo 129 fora escrito depois que os judeus regressaram do cativeiro babilônico, quando, sofrendo muitos insultos, muitas ofensas cruéis, muitas perseguições nas mãos dos seus vizinhos, quase desapareceram como nação logo depois, diante da tirania do rei grego Antíoco Epifânio. O povo voltou com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, restaurou a nação, mas algum tempo depois veio o Império Grego, e o Império Grego teve um rei chamado Antíoco Epifânio, que foi um tirano e que perseguiu por demais Jerusalém e cometeu, perceba só, um grande sacrilégio. Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém. Você imagina o coração do povo como ficou quando viu aquele tirano, aquele rei, matando um animal que era impuro diante deles no altar que era sagrado para os judeus. Terrível. Nesse estado de trevas e tribulações, o autor, o salmista, encoraja a todos os que leem o Salmo 129 a serem fortes. O propósito, o objetivo deste salmo é que todos os que o leem sejam fortes, corajosos. E a fim de que fossem sustentados diante de tantas perseguições, de tantas tribulações, de tantos sofrimentos, a mensagem do Salmo 129 traz uma esperança inspirada pela encorajadora consideração de que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós, a igreja, por meio de uma grande coragem que vem da fé, vem se mostrando
continue se mostrando e se mostre invariavelmente vitoriosa, mesmo que profanem a nossa fé, mesmo que nos persigam. Precisamos ser fortes, corajosos. Não sabemos o que vem por aí. Não sabemos o que o futuro nos aguarda. Não sabemos que tipo de governo estará governando o Brasil ou o mundo no futuro. Mas sabemos sim que eu e você, como filhos de Deus, precisamos ser fortes e corajosos. O Salmo 129, para aquele povo para qual ele foi escrito, serviu como oração por libertação, serviu como fonte de coragem e esperança para o povo, para nós, para mim, para você, que vivemos esse momento pós-pandemia, em que a maioria das igrejas ainda não se recuperou, ainda não voltou ao normal, serve também como fonte de coragem e esperança para nós. Salmo 129 é um cântico de peregrinação. Então, para os peregrinos que entoavam aquele salmo, ele servia para lembrar que havia promessas a Israel a serem cumpridas, para as quais toda a história do seu povo fornecia razões de sobra para que os israelitas confiassem nelas. O Salmo 129 nos ensina, em primeiro lugar, perceba que Deus sujeita, permite que a sua igreja passe por tribulações e disposições, a fim de provar que Ele mesmo, o próprio Deus, é o seu libertador, é o seu defensor. Muitas vezes, no alto de nossos orgulhos, da nossa jactância, do nosso egoísmo, do nosso poder financeiro, de conhecimento, achamos que somos alguma coisa ou que somos alguém. Às vezes, uma igreja muito grande acha que é alguma coisa. E Deus permite uma tribulação, uma perseguição, para provar que é Ele que é o nosso libertador. É Deus que é o nosso defensor. Quem sabe você agora não está passando por uma tribulação, não está passando por um momento de perseguição, por um momento de dificuldade. Pare de se preocupar, pare de reclamar, pare com atitudes negativas e permita e entenda que nesse momento não é esse momento próprio para você ter uma experiência com Deus, o Deus libertador, o Deus que é o teu defensor. O salmista traz à memória dos fiéis quão dolorosamente o povo de Deus foi perseguido em todas as épocas e quão maravilhosamente o povo de Deus foi preservado. Para que, por meio desses exemplos, possamos ter a nossa esperança fortalecida quando pensarmos acerca do futuro. E na segunda parte do Salmo, nós vamos ver, sob a forma de uma imprecação, o salmista mostra que a viagem divina, que a vingança divina está quase a sobrevir a todos os ímpios, os quais afligem sem causa o povo de Deus. Desse modo, apesar de narrar um pouco da sofrida história dos judeus e de pronunciar maldições desconfortáveis para o leitor, o Salmo 129 é tremendamente prático para mim e para você e tem duas breves lições muito importantes que eu quero chamar a sua atenção agora. A primeira lição, tanto para o povo de Israel naquela época, quanto para nós hoje, a Igreja de Jesus. A primeira lição é: o servo de Deus deve sempre lembrar as bênçãos que Deus lhe concedeu no passado.
Acompanhe comigo de novo a leitura do verso 1 e 4. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Olha que poesia, olha que figura dura. O verso 3. Passaram o arado em minhas costas, fizeram longos sulcos. Quantos sofrimentos, imagine ter um arado passado sobre as suas costas aí profundamente. Mas aí vem o verso 4, o salmista diz: o Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Se Israel estava sob o ataque quando o salmo foi composto, o autor lembra que isso não era novidade para eles. Você sabe muito bem, você conhece a história da Bíblia. O povo de Israel tem uma história de sofrimento e de perseguição por parte de quase todas as nações ao seu redor. Então, o salmista não exagera quando ele afirma na primeira parte do verso 1, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Era muita perseguição, era muita opressão, era muita dor, era muito sofrimento. Apesar de o autor do Salmo falar como se fossem dele, essas palavras eram ditas por todo o povo de Israel. Isso fica muito claro na sequência, assim como no Salmo 124 que nós vimos, o escritor ele abre um parênteses para chamar o povo a confirmar a sua afirmação e tomarem para si as suas palavras, o que ele diz no final do verso 1, que Israel o repita. Então, essa dor, esse sofrimento, essa perseguição não é apenas do salmista, como muitas vezes nós lemos nos salmos escritos por Davi, uma dor, uma perseguição, um problema dele. No Salmo 129, a dor, a perseguição, o sofrimento é do autor e também do povo. Dito isso, o salmista então volta à afirmação inicial, mas a completa com algo surpreendente. Olha o verso 2. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Voltou a repetir. Eu tenho sofrido muitas vezes. Mas olha o que ele diz. Que virada surpreendente. Jamais, mas jamais conseguiram vencer-me. Meu amado, minha amada, talvez você tenha tem vivido assim, com muita opressão, com muita perseguição, é luta em cima de luta, é luta que não acaba, é luta com você, é luta com a sua família, é luta no seu trabalho, mas, diga como o autor do Salmo 129, no verso 2, jamais conseguiram vencer-me. Agora, nós podemos entender o porquê disso, o porquê dessa recordação. O autor não está nostálgico, não está melancólico, não está com saudade, mas ele entende que pelos eventos passados, que o que aconteceu com ele, com o povo de Israel no passado, ele sabe, ele entende, presta atenção, isso que você tem que saber e entender para a sua vida. Deus vem trabalhando a seu favor. Deus vem trabalhando positivamente em favor do povo, mesmo num passado que não foi nada fácil. Os ataques numerosos que enfrentaram foram também muito violentos. E o salmista se refere usando a figura de lavradores que ferem a terra com um arado. Nesse caso, aqui no verso 3, a terra era a nação de Israel. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Se você tiver coragem e imaginar essa figura, alguém deitado e vindo uma outra pessoa e passar um arado nas costas, né? Algo terrível, doloroso, que vai matar a pessoa, certamente. Não bastou apenas passar o arado. O salmista afirma que, ao passarem um arado, fizeram longos, profundos sulcos, ou seja, foi muita perseguição, muita dor, até morte. Apesar da figura
sobre a opressão de Israel vinda dos exércitos inimigos. O verso seguinte apresenta uma realidade tão oposta que a frase bem poderia começar com a palavra mais. A conjunção adversativa, mas. Mesmo que ela não esteja no original hebraico. Mas o Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Olha que coisa maravilhosa esses dois versos. Vou lê-los de novo para você captar e entender bem melhor agora a mensagem de livramento, de dor, de sofrimento e de livramento. Verso 3 e 4 do Salmo 129. Passaram o arado em minhas costas, fizeram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Em algumas versões da Bíblia, como a NVT, a nova versão transformadora, que eu gosto muito, e as versões antigas que todos nós temos e também amamos, de João Ferreira de Almeida, o verso 4 é traduzido como ele cortou a correia dos ímpios ou ele cortou as cordas dos ímpios. Aqui na NVI, ele traduz por algemas dos ímpios. Enfim, é sempre algo que ata, que amarra, que prende, que toma os movimentos à liberdade. Bem, a figura de cordas ou correias parece estar diretamente ligada à figura do arado. Veja só, que interessante. Se os ataques sobre Israel eram como passar o arado sobre as suas costas, esse texto está dizendo que o Senhor impediu que o inimigo obtivesse o seu objetivo final, cortando as correias do arado, aquelas cordas amarradas ao boi de um lado e ao arado de outro, permitindo que o movimento do boi arrastasse o arado à medida que ele abria a terra. Algo interessante é notar o atributo divino destacado nessa ação. Enquanto esperaríamos ler que a bondade ou a misericórdia de Deus o levaram a deter a crueldade do inimigo, o que o texto diz é que não foi a bondade ou a misericórdia ou o amor ou a graça de Deus que levou a deter a crueldade do inimigo, mas sim a justiça de Deus que leva o crédito da ação. Por isso, devemos entender, adicionar ao quadro da ação libertadora a mão punitiva de Deus contra os atacantes. O Senhor não apenas deteve os inimigos do passado, mas os puniu por sua maldade. Assim, a frase jamais conseguiram vencer-me, lá no verso 2, na parte final, então assume um significado especial a respeito do cuidado de Deus. A segunda e última lição, são duas lições que aprendemos aqui no Salmo 129. A segunda e última lição é que o servo de Deus deve crer firmemente no seu cuidado presente e nas promessas futuras. Lembramos do passado, da libertação, das bênçãos que Deus nos deu no passado, do verso 1 ao verso 4, e agora, a partir do verso 5 ao 8, vamos crer com toda a fé no cuidado que Deus tem para nós hoje e nas promessas que Deus tem para nós no futuro. Vamos ler de novo, versos 5 a 8. Retrocedam envergonhados todos que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer. Olha que outra mensagem poética. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do cefeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. A partir das gratas lembranças do passado, o salmista olha para o presente, como ocasião de depender de Deus em oração, de crer que Deus, que está no controle de tudo, tratará a maldade do inimigo como ela merece ser tratada. Além do mais, ser inimigo de Israel era a mesma coisa que ser inimigo de Sião. Sião é o mesmo nome para Jerusalém, onde é um monte onde está Jerusalém. Então, não era apenas ser inimigo como Sião, como capital, mas
o resultado disso, mais cedo ou mais tarde, ser inimigo de Israel, seria a derrota dos seus inimigos, dos seus opressores, daqueles que fazem maldade. Olha o que diz o verso 5. Retrocedam envergonhados, não apenas retroceder, não apenas fugir, mas retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Frequentemente, as metáforas produzem uma compreensão mais vívida das grandes vitórias ou das grandes derrotas. E nesse caso não é diferente. A grande derrota antevista nessa oração imprecatória é comparada a pequenas plantas que germinavam no telhado das casas sobre a poeira que ali se acumulava. É aquele capim. Você já viu, geralmente, em calhas dos telhados, que ficam aquela terra, aquela poeira que vai acumulando, que desce do telhado? Às vezes você tira ali alguns capins. A derrota antevista nessa oração imprecatória é comparada a essas pequenas plantas. Como a semente em solo rochoso, lá da parábola do semeador que Jesus conta em Mateus capítulo 13. Essas plantas não têm raiz e secam antes de qualquer crescimento, de se desenvolverem, elas apenas brotam. Era assim que aconteciam com os inimigos de Israel. Sejam como o capim de terraço que seca antes de crescer, diz o verso 6. Meu amigo, meu amado, quem crê em Jesus, quem tem em Jesus, tem esta certeza do cuidado poderoso de Deus e que os inimigos, eles não irão crescer. Aqueles que te perseguem, aqueles que te fazem mal, aqueles que te humilham pelo fato de você ser um crente em Cristo Jesus, eles serão como capim de terraço, vão secar antes de crescer. Quer dizer, o seu abatimento seria tal que, caso fossem aquelas ervas secas, a sua quantidade seria muito pouca. E o salmista até diz no verso 7, não enchem as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fatos. É muito pouco, é inútil, quase nada. E além disso, as alianças entre os ímpios se desfariam e eles não seriam alvo nem da simpatia, nem da misericórdia de ninguém. Olha o que diz o verso 8, é que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. Aqui nós vemos que os israelitas tomaram a história da ação de Deus como um padrão para a sua atuação no passado, no presente e no futuro. A gratidão pela proteção divina no passado se tornou para eles oração confiante no presente e esperança corajosa a respeito do futuro. A gratidão pela proteção de Deus no passado tem que se tornar para você, meu irmão, tem que se tornar para você, minha irmã, uma oração confiante para o presente e uma esperança vitoriosa, corajosa para o seu futuro. Como a igreja de Deus redimida por Cristo, devemos aprender essas lições. Como igreja, nós devemos aprender essas lições. São tremendamente práticas. Principalmente porque o mundo dos nossos dias tem sido palco de uma oposição cada vez maior, mais feroz, mais decidida em relação a Deus, em relação à mensagem do Evangelho, à igreja cristã verdadeira. Existe até um termo já muito utilizado, cristofobia. Não é difícil notar o surgimento de situações que preocupem os cristãos em todo o mundo. Leis que defendem a liberdade das pessoas, tolhendo a liberdade dos cristãos, perseguição e martírio de crentes por todo o mundo, ameaças de fechar igrejas, ameaças de proibir a pregação do evangelho, a tentativa de obrigar a igreja a assumir posturas contrárias à palavra de Deus e até mesmo ser obrigada a receber pessoas que não se converteram a Jesus. E a aprovação e a admiração na sociedade dos pecados mais abomináveis que estão descritos na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Os dias não são fáceis. Durante a pandemia, eu sempre dizia, estamos vivendo dias difíceis. Os dias continuam difíceis e provavelmente ficarão ainda mais difíceis com tudo isso aí aumentando. Por isso, a mensagem do Salmo 129, ela é muito atual, muito verdadeira, muito própria para nós hoje. Precisamos lembrar o que o nosso amado Deus fez por nós no passado. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Salvou-nos pela graça e de graça pela fé em Cristo. Nos deu uma família espiritual chamada igreja. Nos deu uma pátria celestial chamada o Reino dos Céus. Supriu-nos ao longo de muitas crises e dificuldades, tem nos protegido de perigos crescentes do mundo. Jesus tem nos confortado nos piores momentos por meio do Espírito Santo e tem nos dado crescimento pela sua palavra. Com todas essas bênçãos, eu quero concluir fazendo essa pergunta para você. Por que que Deus iria mudar agora e nos abandonar? Você sabe muito bem, isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai te abandonar. Nós é que abandonamos muitas vezes, mas Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Por isso, olhemos para o passado com gratidão, nos curvemos em oração no nosso presente, na plena confiança, na grande fé, que no futuro vamos sentar e vamos cear à mesa do nosso amado Senhor Jesus, justo, santo e aquele que redimiu e trouxe o seu povo para junto de si. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Amém? Amém? Amém. Mais uma vez, quero lembrar você que chegou até aqui ao final, dá uma ajuda a gente, né? Se inscreve aí no meu canal, compartilha a mensagem, copia o link, tem aí, ó, compartilhar. Você pode copiar o link e colocar nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas participem, tá bom? E assim a gente vai aumentando cada vez mais e mais essa mensagem chegando ao coração de todas as pessoas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco até agora. Vamos orar e terminando então este momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem agora. E continue também com cada irmão, irmã, amigo e amiga que vai ouvir depois no YouTube. Em cada lar, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma noite feliz, uma noite abençoada, um sono revigorante e uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Boa noite.